Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos para mais uma live do conhecimento. Vai começar a entrar aí o pessoal, né? A careca aqui. Vamos melhorar essa aqui. Rádio Mando, boa noite. Deixa eu ver quem mais está entrando aí. Hoje a live será daquele jeito, viu? Thaís Ferreira, Haleb, boa noite. Lili, a cantora aí da radiologia aí. Boa noite, minha irmã. Juriel, Bruna. Isso, traz o pessoal também, Luciano aí que faz aí a divulgação da gente aí também aí da radiologia também, profissional da radiologia, Dr. Philips, o melhor do mundo aí da física médica. É. Esta radiologia, sejam bem-vindos, meu povo. Hoje vamos falar sobre sindicato, Conselho Regional, Conselho Nacional e vamos falar também sobre a associação também que a gente tinha esquecido de... Vamos receber nosso Tafarel aqui do Sou Radiologia. O homem já chegou aqui. Pronto. Cacil Silva, boa noite. Tafarel, tá escuro. E aí, como é que Boa tá? noite, agora apareci, tô bem, e você, Alex? Tranquilo? Agora que a gente vai saber quem é quem agora. Exatamente, agora chegou a hora das perguntas, né? Pois o pessoal tá entrando aí, já tem 15 pessoas, Dá um 7. tempinho aí pro pessoal entrar, o Paulão tá entrando aí agora. O Eu nunca Alex, participei da live de outra pessoa, então não sei se eu consigo ler as perguntas aqui, como que funciona, Alex? Vai me orientando aí. você consegue ver tranquilo aí também. A mesma coisa que eu vejo, você vê também, tá? E Tati, quero aproveitar esse momento logo de início, né, Alex, para agradecer pela sua humildade, pela sua prestatividade, que é difícil alguém que é envolvido com política dentro da nossa profissão, que queira mostrar a cara assim que nem você está mostrando, para tirar as dúvidas não só minha, mas de todo mundo que está aí. Eu quero tá parabenizar você por isso. não, alguém tem que fazer isso, né? O pessoal Exatamente. Claro que eu ia ser represado, que o pessoal ia vir para cima de mim, que isso e aquilo, mas assim, eu vou falar o que tem que ser falado e se é sim, se é não, cabe cada um que teve o seu problema aí resolvido ou não, referente ao que eu respondi, né? Achar que é possível ou não a gente caminhar. Mas o pessoal votou, Exatamente. não foi para poder ficar cheio de status nas costas, cheio de estrela, não. Votou em mim para Exatamente. fazer alguma coisa. Então, assim, a live vai acontecer da seguinte forma, eu vou até avisar, assim, para poder a gente ter uma hora é rápido, né? E aí, se for necessário, a gente até faz outra, e aí a gente finaliza para não sair ninguém aqui sem dúvida, porque o objetivo aqui é tirar as dúvidas, tá? É, Exato. Guilherme aí, do Radiologia em 3 Minutos, tá aí também, nosso amigo aí, o pessoal também curta lá ele. É parceirão, parceirão. Guilherme, é o Paulo, né? Na verdade, Paulo Guilherme. O Gente Guilherme. feríssima, Pronto. finíssima. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Na verdade, não existe convidado aqui, né? Na verdade, existe você que está em São Paulo, que sabe, tem a vida, né? Tem a vivência de São Paulo, sabe dos problemas de São Paulo, é um profissional que trabalha aí em São Paulo, sabe dos problemas. E eu que sou aqui da Bahia, né? Estou no Conselho Nacional por votação da grande maioria aqui da Bahia, mas que a gente tem dúvidas, né? E aí Muitas, vai fazer muitas. de uma forma bem esclarecedora, para não ter mais dúvidas e vai ficar gravada essa live. E se tiver outra, a gente Ótimo. vai. Se você quiser, a gente vai lá no seu Instagram. Se terminar essa, a gente vai para lá pro seu. Você abre o Pode ser, seu, aí. vamos. Ô, Alex, vamos ver a participação do pessoal aí, né? Porque pra gente fazer duas lives tem que ter assunto, né? Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou me apresentar, né? Porque tem pessoas que é dos seus seguidores aí que não me conhecem. E Sim, aí eu passo a palavra para você e na verdade é você que tem as dúvidas, o pessoal que tem as dúvidas, então na verdade é você que vai conduzir a live no caso. A gente vai ser bem transparente, tá? A gente vai responder o que tem que ser respondido e eu vou me apresentar e aí ótimo. passo para você, beleza? Ótimo, Então, perfeito.
sejam bem-vindos, né? Quero agradecer a presença de todos. Eu sou Alexandro Alves dos Santos, tá? Sou mais conhecido como Alex, da Radiologia, Alexandro Alves, Radiologia. Eu sou técnico de radiologia desde 2002, tá? Eu sou tecnólogo em radiologia também, né? Tenho nível superior em tecnólogo em radiologia. Eu sou também formado em gestão pública, né? E sistema de formação, e eu tenho pós-graduação em MBA em gestão de projetos, né? Públicos e privados, para poder a gente ter uma base boa, tá? E aí eu vou passar para você, para poder a gente também não perder muito tempo, né? Ótimo. Eu sou do profissional, e aí agora é com você aí, Tafarel, é o nosso convidado. Como tem um público aí seu que também não me conhece, é mais justo eu me apresentar. Eu não tenho esse gabarito todo que você tem, sou apenas técnico em radiologia, atuo em um hospital grande aqui em São Paulo, em 2 na verdade, e eu acho que as pessoas conhecem mais o meu trabalho aqui através do Instagram, fazendo os posts sobre quiz, essas coisas, entrando em alguns debates, e através disso eu tô aqui com você, para tirar não só as minhas dúvidas, como das pessoas que seguem o meu trabalho também. E a gente começa por onde você quiser, Alex. A hora que você me dá a bola aí, eu já conduzo aqui. Já tá com você já, pô. Vai pedalar aí para fazer gol aí. Ótimo. Ó, a primeira coisa que muita gente me pergunta, Alex, que tem dúvida, inclusive eu demorei um tempo, até através de pesquisa, conversa, que eu fui entender. De fato, qual que é a função do conselho profissional? Que tem 2 no caso, né? Eu tenho o CONTER, que é órgão nacional, e tem os CRTRs, que são os regionais. Eu queria que você explicasse pra gente entender bem, de fato mesmo, qual que é a função. Pronto. Essa pergunta é a mais essa de se fazer para poder quem quiser entrar na radiologia ou quem está dentro e está perdido, tá? Eu vou começar, na verdade, só para a gente ficar bem transparente, né? Eu posso começar pelo sindicato, né? Porque Ótimo. porque para eu falar do Conselho Regional e do Nacional, eu sou obrigado a esclarecer o que o sindicato faz, né? Perfeito. Porque aí as pessoas não ficam indecisas, né? Então vamos lá. Sindicato, o que o sindicato faz para qualquer classe, especificamente para a radiologia, tá? O sindicato ele é um órgão que defende os profissionais da classe, no caso da radiologia, tá? O que ele tem a obrigação de fazer por seus sindicalizados ou não, tá? Muitos pensam que tem que ser sindicalizado, né? Não. Só precisa ser o profissional da área com a carteira da radiologia, você já faz parte de uma área específica e com essa carteirinha te dá os direitos de você cobrar dos sindicatos, seja qualquer lugar do Estado, né? Qualquer lugar do Brasil, o que você tem de direito por lei, né? A gente tem que colocar sempre lei, porque a lei é que conduz, né, todo o crescimento de qualquer classe. Então, o que o sindicato faz? Tá? No início do ano, o sindicato tem um repertório chamado convenção coletiva. Tá? Essa convenção coletiva, o que é? É um acordo, né, empregatício, né, um acordo empresário, sindicato dos empresários com o sindicato, né, dos profissionais, no caso específico a radiologia, onde ele vai fazer acordos, né, empregatícios de carga horária não, porque já está definido em lei, que são 24 horas por causa da exposição à radiação, tá? Né? Se for trabalhar com ressonância, não tem exposição, então você vai dar 36 horas. Isso já está bem estabelecido para poder a gente não ter problema com outras áreas. Então, o tecnólogo e o técnico na ressonância magnética, ou até possível uma ultrassom, né, que vai acontecer do técnico, o tecnólogo um dia fazer ultrassom, tá? Lá fora já faz, então aqui não vai demorar muito. Então não tem radiação, esse profissional ele vai dar 36 horas, tá? Essas 36 horas pode acontecer de estar dentro da convenção coletiva, porque vai definir e traçar, né, todo o caminho de cada sub-área da radiologia, tá? Então no sindicato resolve problema salarial, né? Problema de concurso público que botou a vaga para o biomédico ou para outra profissão, mas era do técnico. Pronto. É o sindicato que dá entrada, né? De forma estadual. Né? Mas não quer dizer que o regional pode dar entrada na forma federal. Unindo os dois, fica mais forte. Né? Então, existe esse problema de não ter essa união. Né? O certo era trabalhar em conjunto, os dois. Seria uma grande arma,
para qualquer classe, o Conselho Regional trabalha junto com o sindicato, né? Mas como tem, né, os seus monopólios, o pessoal está na diretoria do Conselho, está na diretoria do sindicato, ou tem briga, né, de facção, né? A facção A não está no sindicato, a facção B está no Conselho e acaba, né, não tendo harmonia para a classe, que é o objetivo final. Então, o que o Conselho define? Ou o que o sindicato define? Né? Salário, né, do ano vigente. Né? O ano vigente é o ano que a gente está, por exemplo, 2020. Pronto, esse 2020. Ano, pronto, entrou janeiro, fevereiro e março, é o prazo que todos os sindicatos no Brasil todo, eles têm para mandar o acordo, a minuta de acordo, para os sindicatos dos hospitais particulares, federais, estaduais e filantrópicos, que são separados. Eu posso acrescentar uma pergunta no meio disso, já para ir colocando os temas em pauta? Aí, por exemplo, o sindicato, quando ele vai fazer esse acordo coletivo, ele se reúne com os profissionais para saber o que os profissionais querem, ou ele vai direto lá no patrão, ver o que o patrão pode negociar? Pronto. Eu só vou segurar um pouquinho sua pergunta, mas é válida. Sim. E aí eu preciso que você me faça ela de novo, pode ser? Pode. Me lembrem aí, pessoal, de eu fazer essa pergunta novamente, tá? Não, assim que eu terminar esse raciocínio aqui, para o pessoal entender o que é sindicato, né? Para não me cobrar que meu salário está atrasando, e aí o Conselho Regional que tem que cobrar que meu salário está atrasado, não é Conselho Regional, tá? Mas, né? O Conselho Regional pode judicializar, pode fazer o seguinte, ó. O Conselho Regional recebeu essa denúncia, né? Tem um bocado de dirigente aqui, de diretores, de presidentes do Conselho Regional, né? Tem um bocado aqui dentro da live. Vocês podem fazer o seguinte, tá? Não é de obrigação do Conselho Regional, tá? Peguei lá, meu fiscal pegou lá no hospital tal, que o profissional está devendo anuidade, mas ele está com dosímetro atrasado, ele não está recebendo o acordo coletivo que teve do sindicato. O Conselho Regional ele não tem a obrigação de fazer isso diretamente, primariamente, porque a obrigação é fiscalizar. Tá? Sim. Mas o que pode ser feito dependendo da gestão, depende do gestor. Ele pode pegar o seguinte: bom, o cara está devendo lá a anuidade, essa obrigação minha, ele vai ter que pagar essa anuidade. Ou ele toma uma notificação com prazo para poder resolver esse problema financeiro, ou ele toma logo uma multa, depende também do regional, tá? Mas o que ele pode fazer para melhorar isso? Ele pode denunciar, o Conselho Regional pode denunciar o Ministério Público do Trabalho daquele estado ali, tá? Para poder eles cobrarem dos sindicatos, caso não tiver harmonia, né? Que o sindicato vá até aquele local lá, tá? E cobre o que está previsto no acordo coletivo. Tá? Isso é salário. O dosímetro que está atrasado aí, que está 4, 5 meses com o mesmo dosímetro, tá? O Conselho Regional pode oficializar a Anvisa, tá? Para fazer em uma próxima fiscalização, né? Em conjunto com a Anvisa, qual é o órgão que, se pegar alguma coisa errada na radiologia, qual é o órgão que fecha, lacra aquele serviço? A Anvisa. Então, o regional pode pegar e denunciar ele para a Anvisa ir em conjunto com o Conselho e autuar de forma bem direta aquele hospital lá que está com o dosímetro vencido, com capa de chumbo lá, tudo trincada, né? Com teste de integridade mostrando que as capas estão tudo, né, fora do prazo, né? Não tá para uso, né? E aí vão respeitar o conselho, vão respeitar o profissional, beleza? E vão respeitar também o quê? Os sindicatos. Porque não vai saber quem foi que denunciou, não, veio em conjunto, né? Então, isso é uma estratégia que deveria ser feito. Essa live está servindo até para a gente conversar diretamente com os regional, que você vai saber lá na frente porque eu tive essa conversa aqui agora. Mas eu vou voltar para o sindicato para o pessoal entender legal, tá? O sindicato, quem resolve de salário, né? De concurso público que está botando outra área para poder assumir, né? De
de acordos coletivos é o sindicato. Tá? O que os sindicatos estão perdendo? Os profissionais eles não são sindicalizados. Consequentemente, eles não fortalecem o sindicato. Sindicato sem dinheiro é sindicato fraco. Sindicato fraco é classe fraca. Né? Agora, o que também pode ser feito? Tá? Os profissionais da área, né, que não são sindicalizados, que podem se sindicalizar para poder fortalecer a classe, né, eles podem procurar 6 sindicatos aí nos 6 estados, né, para poder fortalecer e cobrar. E no dia da convenção coletiva, perguntar ao dirigente quando é e estar lá presente na hora, para dizer assim, ó, o salário que a gente vai botar para fazer acordo vai ser de 3 mil, mas a gente vai fazer acordo de 2.500. E não fazer um acordo e botar o acordo coletivo para 2.000 e aí o salário ser 1.960, ser um aumento de R$30 ou R$40. Para não acontecer. Ô, Alex. Acordar. Agora faça a sua pergunta. E ainda nesse ponto sobre sindicato, o que acontece? Eu vou usar eu como exemplo. Eu sou sindicalizado também. Aqui em São Paulo existe uma contribuição que é a contribuição assistencial. Que você tinha como posso dizer, a escolha de fazer uma carta e levar até o sindicato para o sindicato não descontar. Se eu já sou sindicalizado, eu já contribuo para o sindicato e eu não quero ter essa contribuição, o certo era o sindicato aceitar. Mas isso não acontecia aqui em São Paulo. E nesse caso, a gente tenta fortalecer o sindicato, mas tem uns sindicatos também que eu vou te dizer, é só Jesus na causa, viu? Não, o bom de conversar comigo é que eu falo o nome, tá? O Citareste aí em São Paulo, tá? Que teve em alguns momentos muito monopolizados, tá? Mesmo o povo que fazia parte do conselho, fazia parte do sindicato. Tá? A primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou, que assumiu a nova gestão de 2017 a 2022, que é que eu faço parte dos conselheiros, a primeira coisa que a gente fez foi proibir parentes você ser diretor do sindicato, do conselho, da associação, de qualquer coisa ao mesmo tempo. Você não tem como ser presidente de tudo, né? Então você tem que escolher. Então a gente disparou uma resolução. Para que serve a resolução? Para poder proibir essa atividade que faziam de forma bem aberta, assim, bem transparente, parecendo até que era tudo normal. Mas se você não resolve nada no conselho regional e você está na diretoria do sindicato, você não vai resolver. Né? Se você resolve no sindicato, você vai resolver no conselho regional. Mas como você não resolve no conselho regional, você não consegue resolver, né, no conselho, no sindicato. Agora, é uma junção de um monte de coisa, né, Alex? Que nem sobre isso que eu falei. Eu não estou criticando o sindicato aqui de São Paulo, até por conta que eu sou sindicalizado, eu acredito nessa visão que você está falando aí. Se a gente não dá dinheiro para o sindicato não é forte. Mas o sindicato tem que ajudar também, né? Ele tem que passar essa confiança, não só para o Tafarel e para o Alex, para todo mundo que está assistindo aqui, para a pessoa se sentir confiante de contribuir com o sindicato. Pelo menos é a minha opinião, né? Não, é a correta. O órgão ele só serve para alguma coisa. Para que ele serve? Pronto, ele tem que fazer. É simples, é bem tranquilo. Né? Eu procurei me especializar em áreas públicas justamente para entender como é que funcionaria isso de uma forma bem transparente. Tá? Então, o que acontece? As pessoas, o pessoal que já está há bastante tempo aí na política de classe, eu sou novo, tá? Na política, eu sou novo. Né? Então, eu entrei realmente... Eu nem faço parte, viu? Já me tira desse barco aí. Eu faço parte de uma forma, né, que eu estou chamando meio monte de gente para entrar. Porque, assim, um Alex não adianta. Tem que ter um bocado de Alex, um bocado de Tafarel. Não adianta você ficar só, desculpe estar falando isso, mas não adianta a pessoa estar só de fora, só jogando a semente do mal, e aí joga os problemas e não consegue apresentar uma solução daquele problema que está interferindo na sua vida. Então, se eu não consigo, né, levar uma solução daquele problema que está me atingindo, porque a maioria dos problemas está atingindo alguém que está insatisfeito. E aí, Sim. eu aprendi na minha vida, se você quer que mude, você tem que entrar. Tá? Tem sentido. Você vai querer mudar uma coisa que ninguém quer mudar. Então é uma briga, é uma guerra, mas a vida é uma guerra. Né? Eu quero responder aquela sua pergunta do sindicato que você me falou. Só para pegar Isso, já esqueci.
Me lembrem aí, pessoal, que pergunta que eu fiz mesmo no sindicato? Você falou o seguinte, eu lembro aqui, né? O acordo que as empresas chamam para Ah, fazer. lembrei. Não é isso? Lembrei. Por exemplo, lembrei o que eu falei. Na hora que o sindicato vai fazer o acordo coletivo com o empresário, que é uma bancada inteira de empresário, eu nunca participei, mas imagino que é assim. Tem uma opinião, por exemplo, de quem é sindicalizado, porque nunca chegou nada em mim. Né? Tipo, nenhum e-mail, nenhuma notificação falando assim, ó, Tafarel, você é nosso sindicalizado, vamos enviar tal proposta. A única coisa que chega é depois que fazem o acordo. Por exemplo, os últimos 3 anos, se eu não posso estar falando besteira, mas foi menos de 2% os aumentos. Os últimos 3 anos. Estou falando alguma besteira? Não. Olha É só. ridículo isso. Não, é ridículo e é surreal, tá? O que acontece, tá? Eu posso falar isso porque deve ter pessoas aqui do sindicato aqui da Bahia e sabem que eu falo mesmo. Eu fiz questão de participar em alguns acordos coletivos justamente por entender, tá? E aí eu entendi. E agora eu vou passar para vocês entenderem também e começar a pegar a visão, né? O sindicalizado em um acordo coletivo tem voz e tem voto. Por que eles não querem que vocês entrem nesses acordos coletivos? Porque vocês podem votar e vocês têm voz para mudar o que o presidente lá está querendo, que fez algum acordo lá com alguém, está querendo impor. Ô Alex, e quando acontece que nem o nosso colega Everett aqui está comentando, ó, eu já sofri ameaça do sindicato aqui de São Paulo. Me ligaram e ameaçaram me tirar do meu hospital. Tudo porque eu não quis me sindicalizar. Isso é muito grave, é um absurdo. Não, denuncia o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que vai interferir em toda a chapa do sindicato. É o Ministério Mas Público. ao Conter não pode denunciar. Não tem nada a ver com o Conter. Pode denunciar o Conter, né, o Conselho Nacional, você pode denunciar. Não vai servir de quê? De nada, porque o Conselho Federal Nacional, não sei se ele vai querer dar entrada no Ministério Público do Trabalho para poder derrubar lá aquela chapa que está interferindo nos profissionais, né? Que o certo era um fiscalizar o outro, né, Alex? Eu não sei se eu estou falando besteira. Não, o Conselho Nacional, na verdade, né, eu vou chegar lá para você entender melhor. O Conselho Nacional é o único órgão que ele fiscaliza, é o Conselho Regional. Tá? Se está fazendo todas as atribuições que é determinada pela gente lá de Brasília. Tá? Esse passo a passo que a gente vai destrinchar hoje aqui. Né? Ótimo, ótimo. O sindicato que não está fazendo as suas atribuições, né? Ele tem que sofrer perante a classe. Né? Qualquer um, seja da classe, com a sua carteirinha lá de radiologia, é classe. Ele vai ter que denunciar no Ministério Público, pela internet, viu? Chega lá no Ministério Público, denuncia o sindicato porque ele não está fazendo as atribuições que deveriam ser feitas, né, serem feitas, e está interferindo no trabalho profissional daquele profissional ali. Né? Você e Alex, e cada vez que você for falando, eu vou até comentando até para ficar mais claro. E no meio dessa denúncia aí, eu tenho que me identificar? Por exemplo, eu quero denunciar. Eu tenho que identificar o meu nome, o hospital que eu trabalho, o meu tipo de formação? Não. Você só denuncia e aí o Ministério abre um processo, né, para aquela chapa toda do sindicato. Olha como é importante. Aquela chapa toda do sindicato. Tem um bocado de advogado aqui na live, tá? Aquela chapa toda do sindicato. Se você estiver falando alguma coisa a mais ou a menos, pode interferir aí que eu leio e aí reviso, tá? Mas o Ministério Público do Trabalho, ele pode interferir naquela chapa toda do sindicato, sabe como? Improbabilidade administrativa, sabe o que é isso? É quando a instituição não consegue fazer o que tem de origem fazer, né? E aí acaba caindo porque não tem, né, gestor para fazer a parte administrativa. Então, se ele não está fazendo o que está sendo obrigado em regimento interno da própria instituição, o Ministério Público do Trabalho ele pode interferir, sim. Tá? E aí já entra o Tribunal Federal, já vai além do que a gente acha. Tá? Então, assim, ó, coação é crime. Tá? Se o sindicato está fazendo isso,
você tem que denunciar também no processo civil. Tá? Por isso que é bom a gente conhecer leis, conhecer para onde a gente tem que andar. Né? Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui. Tem que denunciar o Ministério... Alex, deixa eu colocar mais uma coisa que me mandaram bastante. Estão falando que está travando aqui, eu não sei se é a minha, se é a sua. Vocês podem falar aí qual que é? Se é a minha ou do Alex? Acho que é a sua que está meio turva assim, a sua. Boa noite, Marcão. Seja bem-vindo. Thaís Lopes, seja bem-vindo. A sua está um pouco embaçada. Eles falaram que é a sua aí, Alex. A minha internet é boa, pô. Eu tenho Nextel. Vou fazer uns merchan aqui. Tá ganhando, né? Falaram que é a sua que tá ruim aí. E aí agora? E eu acho que melhorou, tá melhorando. Ô Alex, eu vou até colocar a pergunta de novo aqui para eu não esquecer. Aí, por exemplo, você explicou pra gente um pouquinho sobre o sindicato. A função do sindicato é chegar no órgão patronal lá, fazer os acordos. E por que que muitos estados do país têm salários diferentes? Por exemplo, aqui em São Paulo temos um piso, lá no Pernambuco temos outro. Tem casos que eu vejo aqui na internet que eu acho que é um absurdo. Exemplo, o salário de concurso ser R$ 1.000 mais 40%. E contra a Lei 7394 de 85 para fazer esses acordos, que lá estipula o salário também, né? Se eu estiver falando alguma besteira, me corrija aqui. A questão melhorou aí. Eu tirei o fone aqui, que acho que é o fone que dá essa interferência. Eu desliguei o fone. Tá? Você conseguiu ouvir minha pergunta, Alex? Eu ouvi, eu consegui ouvir legal sua pergunta. Tá? A questão é a seguinte: o teto salarial ela não pode ser nacional. Tá? Porque até o PIB ele acompanha cada estado. Por exemplo, São Paulo aí gera um PIB maior do que qualquer outro estado do Brasil. Né? E aí, todas as classes eles têm que acompanhar o INPC, que é um órgão que define, né, o quanto você pode aumentar o seu salário, o seu produto e assim sucessivamente. Tá? Então, cada estado ele tem um PIB. Né? Só para ficar bem claro, e cada estado tem um sindicato. Tem sindicato, né, de alguns estados, como Manaus, é o sindicato dos profissionais da área da saúde, não é nem específico da radiologia. Tá? Se o cara não consegue negociar para os técnicos de enfermagem, vai conseguir negociar para a radiologia? Não vai. Né? Então, deveria ter o desmembramento, né, onde não tem desmembramento, né, dos sindicatos, como aqui aconteceu o desmembramento. Só para poder dar mais um ênfase, né? Porque todo mundo escolhe, quando quer ser representante de uma classe, escolhe o sindicato. Tá? Isso agora aqui vai ser bem bom. Estabilidade. Tá? A maioria das pessoas querem ser representante de sindicato para ter estabilidade. Enquanto você estiver lá na chapa do sindicato, você tem estabilidade no seu emprego particular. É como se fosse, como você virasse funcionário público em uma instituição particular. Ou como se fosse da CIPA também, dentro do hospital internamente. É melhor do que a CIPA, meu irmão. A CIPA você tem um prazo de 2 anos e depois você tem... a instituição tem a obrigação de segurar mais 1 ano, né, de estabilidade. Né? No sindicato, enquanto você estiver na chapa, né, você pode ser suplente ou efetivo. Você tem estabilidade. Se você passar 10 anos na chapa, você vai ter estabilidade de 10 anos. Então, muitos usam o sindicato para benefício próprio, e aí acaba esquecendo da classe. E quem cobra o sindicato nesse caso, Alex? Por exemplo, você é o cara do sindicato, aí eu não estou contente com a sua gestão. Eu, Tafarel, posso chegar em você e cobrar? Alex, é para você fazer desse jeito, você está fazendo errado. Como que faz esse tipo de coisa? Você tem que chegar pessoalmente na pessoa... ou denunciar, que nem você tinha falado, para o Ministério Público? Resolve de fato mesmo isso? Não, o Ministério Público resolve, porque assim, quando você for denunciar uma chapa dessa que não está fazendo nada pela classe, só está usufruindo, né, dos benefícios que o sindicato promove, né, que o sindicato pode estar fraco, mas o pessoal está dentro. O sindicato não tem dinheiro, mas o pessoal está dentro do sindicato. Por quê? Né? Tem estabilidade. Então,
Todo mundo quer estabilidade no seu desemprego, né? Não pode ser demitido, etc. e tal. Mas o melhor caminho que eu acho hoje, estrategicamente falando, é se formar grupos para poder ir para a eleição desses sindicatos. Né? Nunca se forma também, né? É a única solução que eu vejo hoje, né? É a classe se mobilizar, né? Pegar aí você, Tafarel, com o Guilherme aí, com o Paulo Guilherme, com outras pessoas aí em São Paulo, se juntar e fazer uma chapa forte, denunciar no Ministério Público do Trabalho que não estão fazendo o correto e aguardar a queda, que aí vai ser rápido. Alex, é que nem o colega Herbert aí colocou, eu estava até discutindo com umas pessoas sobre isso. O que acontece na nossa área, eu acho que em todas as áreas também, né? As pessoas têm medo de represária, né? Então, tipo, por exemplo, eu me formei agora. Eu entro numa empresa, eu vou ficar lá de boa no meu cantinho. Desculpa até o linguajar aqui, o negócio é bem descontraído, a gente tá trocando uma ideia. Vai ficar assim, eu vou ficar quietinho no meu canto e vou falar, não, eu tô de boa aqui. Eu vou ficar mexendo com esses caras do sindicato, do conselho. Vai que eles vêm no meu hospital aqui e faz eu mandar embora. E faz com que o patrão me mande embora. E como que a gente vence isso aí? Da pessoa tirar essa mentalidade de, se você começar a denunciar, se você começar a brigar, de fato, parar com esse papinho aí que eu acho que é puro mimimi, as pessoas não querem ir pra cima, falar com essa coisa de, a radiologia é desunida. É desunida a partir do momento que você não quer fazer nada, você quer entrar no seu emprego, sentar a sua cadeirinha lá e ficar de boa no seu canto. Concorda com a minha opinião? Não, absoluta. O caminho mais seguro para os profissionais, porque assim, eu prefiro tirar os profissionais do comodismo do que eu enfrentar um sistema, né, de monopólios em gerais, né, onde eu estou dentro, mas eu sei que é difícil, né, então eu prefiro suspender a classe e dizer, agora vocês vão ter que ter medo da classe. Então, a denúncia sem se identificar seria a melhor opção, né, seria uma opção mais rápida, porque eles iam começar a fazer porque são obrigados a fazer e não porque tem que fazer. Né? Então, o Mandorinha não faz sol sozinho, não faz verão, né? Não adianta nós dois ficar debatendo disso aqui, ó, que nem, ó. Nessa hora, poucas pessoas aqui assistindo a gente. Tem mais gente na radiologia, cadê o resto do povo? Que vive reclamando que não tem vaga. Eu vou te dizer uma coisa, uma andorinha não faz o verão, mas começa uma tempestade, meu irmão. Tem esse lado também. Rapaz, eu tô vendo isso, porque assim, eu tinha lá 200 seguidores lá no Instagram, quando eu comecei esse negócio de live, né, que foi o caminho, porque por eu falar tão transparente, os eventos me bloqueiam, né? Eles me bloqueiam porque eu vou falar sobre hemodinâmica, mas eu aproveito o espaço e aí empurro lá alguma coisa. Você é da hemodinâmica? Inclusive me mandaram uma pergunta hoje aqui, bem complexa. Por exemplo, na hemodinâmica também acontece de, por exemplo, você ter outros profissionais sem ser os famosos, que a gente não precisa ficar dando nome aos bois, até para não fortalecer, que executam um serviço e não querem contratar o técnico, o tecnólogo. Inclusive tem vários lugares do país aí que você não tem técnico nem tecnólogo na hemodinâmica. Isso está dentro da lei? Como que funciona esse processo aí? A lei ela é clara, tá? Então ela não tem brecha. Ela diz o seguinte, para você, principalmente as resoluções, porque eu posso falar resoluções, quando eu falo de Anvisa, porque é uma agência, eles seguindo regimentos, né, e resoluções. Então eles podem definir como resolução porque eles cobram, eles fiscalizam diretamente e eles bloqueiam qualquer serviço. E está lá na RDC, está lá na portaria 453/98, né, que é para você ter um serviço de raio-x, hemodinâmica, né, sei lá, qualquer área da radiologia, eu vou falar da hemodinâmica porque se for hemodinâmica, tem que ter o técnico de radiologia, ou tecnólogo. É específico, né? Não tem brecha, é específico. E os locais que tem outro profissional da área, já que você não quer falar, eu falo tranquilo, mas deixa quieto. Né? Você pode usar as resoluções que eles têm contra eles mesmos. Aí só colocando o pingo nos is aí para todo mundo entender. Aí nesse caso de denúncia, a quem cabe esse tipo de denúncia? Ao nosso conselho ou ao sindicato? Os dois. Os dois. Olha, por que eu tô falando os dois, tá?
Porque pode acontecer de o sindicato daquele estado ali está monopolizado. Quando eu falo monopolizado, é porque ele está no métier ali, né? De que não fiscaliza. Isso que eu estou falando aqui não é uma realidade de São Paulo, onde eu resido atualmente. Mas como você vê, tem bastante gente que acompanha o trabalho aqui. Então, direto me mandam essa pergunta. Fala, e aí, fala sobre o meu estado aqui, ó. Manaus, Pernambuco, Rio de Janeiro e vários outros estados, onde não tem um profissional capacitado. Específico. É isso. O problema é esse. O problema é esse. Fica difícil, né? Fica difícil. O problema é que não tem profissional capacitado. E aí o mercado acaba querendo outro tipo de profissional, né? E aí aproveita que aquele profissional que eles estão querendo, que eles também estão querendo, né? Não tem legislação para poder dizer quantas horas eles vão dar naquele setor. Então eles dão 1000 horas, né? Então eles podem trabalhar, eles achando eles que podem, mas assim que eles saem desse serviço, eles botam na justiça e usam a lei 7394/85. Sim, aconteceu aqui em São Paulo já. Eu já li os processos. Tem hospitais grandes aqui. A gente tem vários processos que o pessoal está usando. Os biomédicos estão usando a lei da radiologia para poder adentrar, né, na área. Primeiro eles entram como santinho, né? Cara de paisagem. Aí quando toma uma tapa, né, quando sai da área, aí bota na justiça utilizando a lei da gente. Matheus Ventura, seja bem-vindo, meu irmão. Professor aí. Alex, sobre isso aí eu vou comentar uma coisa que é a seguinte. Sobre essa questão, não cabe, tipo, a vocês que já têm uma experiência, já sabe como funciona o mercado, sabe de todas as coisas de lei, porque a maioria que está aqui é estudante. Não sabe o que é 7394, não sabe que tem a PL 3661, não sabe sobre resolução, nem o que é. Não cabe a pessoa que já está na área pegar e começar a informar esses novos profissionais. Por exemplo, dentro da escola, falar que você tem tal lei, você tem o código de ética que serve para isso, que eu vejo um defasamento aí também, que gostamos muito de colocar a culpa nos alunos, mas eu acho que os profissionais que estão dentro do mercado ensinando, eles estão pecando nessa parte também. É a mesma coisa que o cara entra dentro do trampo, senta a bundinha dele lá e não quer se meter em nada. Assim são muitos professores no nosso país, vamos ser bem realistas também, né? Perfeito. Eu não estou culpando os alunos, não, pelo amor de Deus. A gente está aqui para poder conduzir esses alunos para entrar no Exatamente. mercado, né? Eu também não estou culpando, é só para a gente entrar em contexto aqui, porque é uma realidade, né? Não. Eu estava na live de Gui, né? Radiologia em 3 minutos, e eu falei a ele, eu falei em outra live que eu estava de uma escola técnica, o grau técnico, né? E os professores de radiologia, dos cursos de radiologia, seja técnico ou tecnólogo, deveriam acrescentar mais algumas horas na matéria de legislação e ética. Tocou no ponto. Isso cabe a quem? Conselho ou ao MEC? Isso aí é ao MEC, tá? Mas isso o conselho não pode pressionar, que nem no caso do sindicato? Claro, o conselho não pode chegar lá e... E aí, vamos aí, ó, o pessoal precisa saber de legislação. Pode e estar, tá? A gente tem uma amiga, uma conselheira do Pará, Karina, tá? Ela é da coordenação de educação do Conselho Nacional. Ela entrou junto com a gente lá do 7º Corpo, tá? Ninguém se conhece, tá? Cada um foi eleito em um estado e a gente se conheceu lá. Para não pensar que foi formado uma chapa, não, foi eleição direta. Onde ela desenvolve um trabalho, né, muito perfeito para a parte da educação, que a gente vai chegar, porque a gente tem que sair desse negócio do sindicato, né? A gente vai partir agora para um nível mais, né, superior. Onde ela desenvolve esse trabalho. Ela desenvolveu as diretrizes do curso técnico, curso superior, e entregou ao MEC. Não é obrigação do Conselho Nacional. Mas a gente fez lá, ela fez. E o Alex, eu acho que foi o rapaz que você tinha comentado o nome dele aqui. Deixa eu ler de novo. MS Ventura. Ele colocou aqui, ó. Os coordenadores de curso podem incluir carga horária também, que eu já vi muita gente comentar sobre isso também. O próprio coordenador do curso, ele faz o conteúdo programático da escola. Eu já vi até o Paulo, do 3 minutos. E por que esses abençoados não incluem? Pois é, pô. Se você inclui uma carga horária em um curso técnico, vou botar o curso técnico, tá? Onde os empresários querem que você se forme logo e que você pague lá suas 24 prestações, tá? Certo. O próprio sistema induz a base, que nesse caso da gente são as escolas, a não ter o conhecimento de leis, tá?
Eu busquei muita informação de leis, eu que fui buscar, mas na minha escola eu nunca tive. Né? Você nunca teve, porque o próprio sistema, em todos os aspectos, eles induzem a gente a não ter esse entendimento, porque se tiver um entendimento, a gente vai estar nesse nível que a gente está hoje aqui. Só pão e circo, né? É que nem na Roma antiga, você tem que dar pão e circo para as pessoas. A gente vai estar com esse conhecimento, só que há 10 anos atrás, imagine quando chegar hoje, como é que a gente vai estar. Né? Então, assim, o sindicato, só para a gente seguir, né? O sindicato, o que é que o sindicato vai fazer? Ele só vai fazer acordo coletivo, né? Ele vai trabalhar com salário, tá? Salário é sindicato, né? Para dar carga horária é sindicato, para pagar o que está previsto na convenção coletiva é sindicato. Concurso público que botou lá a vaga para outra área, que era do técnico, é sindicato. Não quer dizer que o Conselho Regional pode dar entrada, tá? A gente vai definir aqui o sindicato, 40 minutos de sindicato. Tem mais tempo aí. É isso. Como a obrigação deles é pegar a parte de dinheiro dos técnicos de radiologia para poder conduzir de uma forma que cobrem as empresas para poder praticar o que está feito em acordo. Fez acordo, tem que fazer. Não tem outra coisa. Alex, eu acho que essa parte já ficou claro. Aí eu acho que para ficar um negócio justo, agora está na hora da gente mencionar o conselho. Não é isso. Vou dar só mais um reforço. No conselho. Isso. Vou dar mais um reforço do sindicato, tá? Saiu um projeto de lei de um cidadão aí, de um deputado federal aí, onde tirou, né, a obrigação dos profissionais pagarem a taxa sindical, aquela, por exemplo, você não é sindicalizado, mas descontava um valor. Tá? As pessoas, os profissionais, acharam bonitinho, deram risada, né? Só olhou para frente, pô, eu não vou precisar mais pagar. Mas sabe o que foi que fez isso aí? Isso aí enfraqueceu todos os sindicatos. Qual a intenção do Brasil? De todas as áreas também, né? Não tem nada a ver com nenhum governo não, tá? Não sou PT, não sou de direita, não sou esquerda, não sou porra nenhuma, eu sou o povo. Tá? Então, assim, o que aconteceu? Enfraqueceu o sindicato, todos os sindicatos. O que o governo quer? Eu quero que a classe seja submissa ao governo. Então, para isso, eu vou primeiro enfraquecer o sindicato. Né? O povo, na cabeça desses políticos, o povo é burro. Tá? O povo é analfabeto. E somos mesmo, né? E somos mesmo. A maioria... A gente não é burro, não. A gente é analfabeto funcional. Exatamente. Né? A gente não é burro, não. Eu me enquadro nisso também, viu, Alex? Eu me enquadro. Eu tô tomando como espelho você, o professor Jorge, outras pessoas que eu venho acompanhando o trabalho. A gente não é burro, não, pô, mas a gente é analfabeto funcional porque o próprio sistema induz a gente a ser analfabeto funcional. Porque o que é isso, analfabeto? Parece que é um cara que é maluco, né? Um cara que não sabe escrever, não. Analfabeto funcional é aquele cara que tem um nível até superior, tá? Mas ele lê um texto e ele não consegue interpretar. Isso é analfabeto funcional. O que é que os políticos fazem disso? Fazem disso a sua escada para ou subir mais ou permanecer acima da gente. Então o povo está na hora de acordar. Tá? Então eles fizeram isso para enfraquecer o sindicato e eles estão querendo fazer isso para quebrar, destruir os conselhos. Tá? Se o sindicato não quer fazer acordo coletivo beneficiando a classe, né? A classe vai perder. Enfraquecer o sindicato, a classe perde. Agora eles estão partindo para enfraquecer os conselhos. Eu posso até comentar uma coisa com isso? Eu vejo muita gente reclamando de conselho, mas pare e pense uma coisa. Tá ruim com o conselho? Imagina sem. A gente vai chegar nisso. Imagina sem. Nem que a gente abra outra live aqui, abre lá em seu canal. Dá tempo de eu salvar aqui no meu, e aí eu entro no seu e a gente continua isso aqui. Aí quem tiver comigo me segue lá, quem tiver com você já entra, tá? Eu achei interessante esse seu tema, o tema que você pediu para poder participar, tá? Porque a gente vai poder entrar em mundos que o povo está na hora de saber. Tá? Tá na hora de começar a debater sobre isso, né, Alex? Tá na hora. O problema tá em não conversar, né? Então, ou seja, a classe política já enfraqueceu o sindicato, já enfraqueceu, tá? Tem sindicato que não tem nem dinheiro para pagar as suas contas, água, luz, telefone, etc. Advogado, né, etc. Eu não falei aqui
dos concursos que botam outras profissões para poder assumir a área da gente. Pronto. O sindicato da entrada, ele tem que judicializar. Isso não é barato, não. Tem que ter dinheiro. E não tem que ter dinheiro só para dar entrada, não. É recurso, é petição, isso tudo é dinheiro. E se o sindicato está enfraquecido financeiramente, o que acontece? A gente não vai ter condições de brigar e ir até o fim para poder ver se quem é que vai ganhar ou não. Então, a importância do sindicato é essa. E a classe tem que entender que bom ou ruim tem que apoiar. Né? E se você quiser que mude, você entre e mude. Né? Porque Mohamed Gandhi sempre falou, seja a mudança que você quer ver. Então, exatamente. Eu acho que está na hora do povo de acordar. Então, essa parte do sindicato, para mim, já deu, né? 45 minutos de sindicato, eu pensei até que ia ser 10 minutos, mas não tem como, né? Vamos partir para o conselho. É bom até separar, que eu acho que fica um negócio mais... Inclusive, Alex, você não quer abrir um tempinho para o pessoal perguntar se tem alguma dúvida sobre sindicato? Que a gente encerra aqui, não cita mais sindicato, senão o sindicato vai pegar a gente. Perfeito. Tá Perfeito. Bom? Alguém tem alguma dúvida aí sobre sindicato? O Alex que é o mestre aí, eu só sou curioso aqui, viu? Aonde? A gente busca o conhecimento sempre. Você conseguiu ler as perguntas aí, Alex? Eu vou dar uma lida aqui, pessoal. O Gilberto falou um negócio aqui que eu também achei interessante, ó. Ele falou assim, ó, em uma aula só, tinha como falar sobre essas leis? Eu, sinceramente, eu acho que não tinha não, Alex. Você acha que tinha como falar sobre tudo que é lei? Em uma aula só? Não, da radiologia não tem como não, porque assim... Porque quando você vai... Né? Não tem como, porque você vai falar da 7394/85, aí você tem que entender o que o técnico de radiologia, né, faz ali, porque foi criado naquele ano. Aí você tem que ver a lei anterior também, né? Tem a lei de 1950 do técnico, do auxiliar, não sei. Que não é lei, foi um parecer, né? É um parecer que virou lei e que teve atualização 3661/12, tem os decretos, né? E aí não tem como a gente esmiuçar toda a lei, mas tem como a gente esclarecer alguns pontos. Ô Alex, tá em quanto tempo aí a nossa live aí? Aqui tem 47, vamos começar 47? Conselho Regional? Me responde 3 coisas antes da gente entrar no conselho, que eu acho que até vai se enquadrar, porque a gente vai ter que entrar em conselho e falar sobre Lei 7394, PL 3661. Explica pro pessoal qual que é a diferença entre lei federal, resolução e uma emenda que chama, não sei, qual que é o outro? Decreto. Explica pra gente que eu tenho uma dúvida gigante sobre isso. Pronto. Ó, lei já está se dizendo, né? Lei é a definição de um assunto, de uma classe específica, que ela tem que ser realizada sem margem. Eu acho que eu falei de uma forma bem transparente para as pessoas entenderem, né? A lei, ela define o que tem que ser feito. Tá? Se a caneta é prata, ela tem que ser prata. Né? Agora, se você for partir para a resolução, né? Essa resolução, ela pode dizer que essa caneta é prata perante a lei, só que ela vai escrever com a tinta azul. Ela vai escrever com a outra resolução com a tinta vermelha, mas ela continua prata. Né? Ela vai escrever com a tinta preta. Tá? O decreto, o que diz? Essa caneta prata, né, ela tem esse negocinho aqui que prende no bolso, como também ela não pode ter, e ela vai ter a mesma força da lei. Ela não saiu da caneta. Ela só botou um acessório. Tá? Então, essa é a definição que eu vejo mais transparente para poder o pessoal entender que a lei ela é a origem, ela é primária. É igual a radiação secundária e primária, né? Você está lá fazendo um raio-x, a radiação primária lá está no paciente e a espalhada é a secundária. Imagina, você produz radiação por elétron, né? A secundária. Aí você vai dizer que essa secundária é gama? Não. Né? Então, deu para entender. Esse raciocínio, acho que foi um raciocínio mais... Ótimo raciocínio. Eu tô emendando essas perguntas, que eu vou fazer uma pergunta, depois disso tudo você vai entender onde eu quero chegar.
Aí, beleza, você explicou E a eu lei vou federal, responder. a resolução e o decreto. A lei que vale mais é a lei federal, certo? E embaixo da lei federal você tem lei estadual, lei municipal e outras coisas assim. Uma dúvida que eu tenho, Tafarel, na lei 7394 a gente tem um artigo que diz que o nosso salário são 2 salários mínimos mais 40%. E eu não Isso. lembro exatamente se lá diz 2 salários mínimos regionais, ou se é uma outra lei, tipo uma lei estadual, por exemplo, que definiu isso, ou um decreto, ou uma resolução. Pronto. Entendeu minha pergunta? É, pronto. Nenhum conselho hoje pode definir mais salário, tá? Só que a lei da gente, ela definia o salário. E seria 2 salários técnicos, tá? 2 salários técnicos. Então, o que é o salário técnico? Ele entra o salário mínimo e mais 20%. Isso é um salário técnico, Sim. tá? Aí você pega a soma, né? E aí você dá 2 salários mínimos e os 40% é por causa da exposição à radiação, tá? E aí você tem o valor final, que é o salário que cada estado vai gerar. Agora eu vou te dizer uma coisa que vai te assustar, tá? Você falou, a lei majoritária, né? A lei maior é a federal, né? A lei estadual não pode ser maior do que a federal, não é isso? Pronto. Existe um problema hoje no sistema judiciário do Brasil. Eu acho que eu vou ter que fazer direito, porque... Eu gosto desse tema. Essa pergunta saiu de um vídeo que eu vi no YouTube. Que Não, tava perguntando perfeito. assim, a proposta do vídeo era assim, Alex. Salário dos técnicos em radiologia, inconstitucionalidade? Aí ele estava explicando exatamente sobre isso. Eu achei interessante o ponto de vista dele. Isso. Ele realmente é, né? Inconstitucional, porque a lei de uma classe ele não pode definir salário. Ele define a área de origem onde o profissional vai atuar e ela multiplica, né, as sub-áreas que acontecem por causa de uma atualização, tá? A parte tecnológica vai evoluindo e para não ficar toda hora mudando a lei, ela vai automaticamente, né, se conduzindo à sua evolução. Né? Por isso que eu estou dizendo que a ressonância magnética não existe brecha, tem que ser operada por técnico ou tecnólogo em radiologia. Não tem como ficar. Deixa a Alex falar, pronto. Bom, eu vou voltar para a sua pergunta da lei, tá? Existe um termo jurídico chamado jurisprudência, tá? Eu vou explicar o que é isso, né? Que pode ter pessoas que não podem entender. O que é jurisprudência? Tem um cara de advogado aí, tá? Então, quem quiser me corrigir, pode me corrigir. Jurisprudência é o que acontece aí em São Paulo, que foi deferido, batido o martelo. Não pode ser diferente do que acontece aqui na Bahia, pelo mesmo assunto. Veja, se você tem lá na Constituição Federal que a lei federal é suprema, como é que a jurisprudência quebra isso? Então, existe um problema constitucional no Brasil, tá? Então, tem um bocado de jurista aí que pode estar por dentro disso aí, mas por eu estudar tanto leis, né, para defender a nossa classe, né, eu tenho que ter estratégica. E a estratégica que eu tive foi fazer um MBA em gestão de projetos e gestão pública, justamente para poder acelerar esse conhecimento. Então, assim, se aconteceu aqui na Bahia e foi municipal, e aconteceu aí em São Paulo e foi estadual, o meu foi deferido, o seu vai ser deferido porque o juiz daí, da vara que você tá, no bom sentido, tá? Ele vai olhar a vara que eu tava, no bom sentido. Entendi. O mesmo deferiu na mesma situação, então o juiz lá, ele não vai ser diferente, na resposta dele não vai ser diferente da que aconteceu aqui comigo. Né? Então, por isso, eles não olham muito para a lei federal inicialmente. Eles olham primeiro no que já teve caso já deferido. Deferido é aquele caso que foi confirmado que você está certo e a empresa está errada. Que é o que aconteceu com os biomédicos. Eles botaram na justiça usando a lei da gente, então ele me disse, perante a lei, que eles não têm função. Né? E eles usam a lei da gente porque é a única lei que presta para poder dar benefício para cada profissional que botar na justiça biomédico. Então não existe brecha.
Ó, Não existe brecha. circulei, você chegou onde eu queria. E Não aí, mas existe brecha. se isso já comprova, já não teria que ter tirado? Entendeu? Se você pega um processo desse, entrega a qualquer jurídico de qualquer empresa, qualquer hospital, diz assim, aconteceu comigo, tá? Queriam que eu treinasse um biomédico lá, porque era sobrinho lá da dona, né? E aí, professor, tá, beleza. Ó, meu código de ética diz aqui, se eu treinar ele, eu vou perder minha carteira, tá vendo? E tem esses processos aqui jurídicos. Pergunta lá ao seu jurídico se procede, porque depois dele havia um bocado. Aí não demorou meia hora me responder, não, eles vão fazer estágio em outro lugar. Ninguém quer problema jurídico. O problema é que a nossa classe não conhece isso, né? Ô, Alex, A gente não, lembra que a gente estava conversando? A gente não precisa dos conselhos, né? Agora, nesse momento assim, urgente, a gente não precisa, né? Dos conselhos, nem do sindicato. A gente precisa que o profissional, né? Que está tendo o seu emprego ameaçado, ele pegue os processos que está lá no Conselho Nacional lá. Ah, eu vou botar o link, vou mandar para você divulgar. Todos os processos todos os biomédicos botaram na justiça e ganharam 600 mil, 400 mil, não ganhou pouco não. Inclusive, tá no Conter esse processo. Tá no Conter, tá no site do Conter. Foi lá no site do Conter que eu vi. Que eu passei para você, você viu, né? Então não é uma coisa pública. É uma coisa pública que infelizmente o pessoal às vezes não tem muita habilidade em pesquisar. E vale citar, Alex, eram processos milionários. Era de 500 mil para... Tem um que é da medicina nuclear, velho. Se você ler o processo, você vai ver que o cara ganhou 604 mil. Todo na lei da radiologia. Todo. Do começo ao fim. Acho que biomédico só tinha lá em cima no título. O resto, 6 páginas. Só a lei da gente. E a gente tá errado? Não. Na verdade, tá precisando de alguém assim como a gente, botar a cara. Por isso que eu agradeço esse negócio de live, porque esse negócio de live caiu como uma luva. Eu disse agora, eu vou largar para o povo agora ver que há necessidade de sair do comodismo. Tá? Essa live aqui foi citada até na live do Grautec, uma escola que está com uma coordenadora, né, gente fina também, que apoia a gente, mas que estava entrevistando uma coordenadora do Conselho Regional daqui, que também citou, né, que a gente não tem nada contra, a gente quer o bem da classe. E aí citou a live, eu disse, olha, nem convida, mas citou a live da gente, graças a Deus. Né? Quantos minutos aí, Alex? Tem 57 minutos, vai para 58 agora, falta 2 minutos, né? Quando cair, a gente volta. Pronto. Aí você entra, não é isso? É o tempo que eu salvo. Dou print, né? Tem que dar um print. Salvo. Eu vou no banheiro também, né? Porque ficar uma hora sentado aqui, a bexiga fica amassando, né? Aí então, não dá. Porra. Porque geralmente então, só passa uma hora. Alex, eu acho que aqui ficou top aqui essa parte do sindicato. Eu acho que deu pro pessoal entender muito bem, né? Pronto. Então tem que Mas a gente deixou a desejar no conselho agora, né? Pronto. É uma honra, meu irmão. E eu acho que é bom até colocar o negócio aqui, o intuito não é expor sindicato, é falar sobre a necessidade que tem da gente se sindicalizar e cobrar. Você sendo sindicalizado, você pode chegar lá, ó, tá errado isso aí. Tá errado. Você tem poder de voto e poder de voz. Por isso que não falam da convenção coletiva, porque se o cara falar lá que o acordo coletivo vai ser 2.000 e uma pessoa só, você, Tafarel, falar assim, ó, não, bota aí no acordo aí 3.000 para fazer acordo, para a gente chegar em 2.500, ele vai ter que mudar. Bote que nem o do processo lá, 600 mil reais. É mais fácil, né? Em termos de salário, é isso mesmo, pô. Então, para fazer acordo, é melhor a galera aí, ó. Falta alguns segundos, vou agradecer a presença de todos. A gente vai para outra live, a live de Tafarel lá no Sou Radiologia, não é isso? E aí a gente vai falar sobre Conselho Regional e Conselho Nacional. Muito obrigado a todos. E associação, não esquece. E associação, muito importante a associação, viu? Vocês vão entender por quê.
viu? Um abraço a todos aí. E aí, falta 17 segundos, né? Um coração. Já voltemos aqui, ó. Vamos Esse coração entrar ficou estranho aí, Alex. Hã? Ficou estranho esse negócio de coração aí. Vão zoar a gente, pô. Não, que nada.